Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo uma pessoa por demais conhecida, às vezes foco de artilharia, às vezes trazendo notícias boas. Estamos aqui hoje com a Janete e com certeza nós vamos trazer muito mais notícia boa do que artilharia. Né, Janete? Isso aí. Tu vai falar mais para essa câmera aqui que está te vendo ali, né? Para dar o recado que tu quiser e naquele bate-papo que a gente sempre fez aqui, né, Janete? E daí, Janete? Como é que estão essas últimas emoções? São muitas? Todo dia? São muitas emoções, né? De todos os sentidos, positivas, negativas, mas muito mais positivas. Nós temos, assim, muito mais a comemorar, principalmente agora, né? Que o hospital foi habilitado para alta complexidade. Então, o hospital, ele saiu daqueles 6 por meia dúzia, que eu já tinha falado aqui em tempos atrás. Sim. O hospital não poderia permanecer assim nessa média, na média complexidade, porque eu não tenho como crescer, diferentemente da alta complexidade. E por que nós conseguimos a alta complexidade? Porque o hospital tem infraestrutura e qualificação técnica para isso. E aí as pessoas dizem, porque tem outros hospitais que solicitaram habilitação. Mas por que o São Carlos ganhou habilitação do Ministério da Saúde para alta complexidade em traumato-ortopedia? Porque nós obedecemos uma série de critérios, de exigências que o Ministério da Saúde faz para que a gente desenvolva a alta complexidade. Não é só a palavra a alta complexidade, é toda a estrutura, as equipes, os times da alta que eu falo, né, que tem que estar por trás disso. São equipes médicas e mesmo de infraestrutura para poder acolher o paciente que chega necessitando de alta complexidade para cirurgias. Quantas cidades vai envolver para que nós vamos centralizar mais ou menos? O nosso hospital já era referência para 12 municípios. Certo. E agora ele vai ser referência, porque já está habilitado, para 34 municípios da nossa região. 34. E vai abranger 502 mil habitantes. É bastante. É bastante. Anteriormente já teve e os prefeitos não cumpriam os pagamentos? Então, a diferença de antigamente, né, quer dizer, antigamente, no período em que teve, que o hospital já foi habilitado em alta complexidade... Que foi até comentado que foi um desgaste para o hospital, aquela coisa toda. Qual é a diferença hoje? Né? Você acha que é importante o público saber, né? Exatamente. No passado eu não estava aqui, mas a habilitação, pelo que se sabe, creio eu, né, que deve ter sido mais uma questão assim política, né? Agora a diferença é que nós fizemos uma negociação tripartite. Nessa nossa negociação nós envolvemos a esfera federal, estadual e municipal. Quando eu digo municipal, são os 34 municípios. O convênio com cada um deles? Cada um deles. E se ele não paga, como é que então, fica? Não, mas aí que tá. Então, assim, já fomos habilitados a nível federal, a nível estadual. Ontem, né, a secretária Arita esteve aqui, formalizou o ato da garantia do governo estadual. Do governo estadual, exato, a Arita Bergman, que é a nossa secretária estadual da saúde. Certo. E o que faltou para que isso ainda não fechasse? Faltou a assinatura dos termos de compromisso dos 34 municípios. Alguns municípios têm que passar isso para a Câmara de Vereadores, para votar. Mas o que é isso? Os municípios vão contribuir com valor per capita. Então, eles vão pagar centavos por cada população do seu de habitantes que eles têm em cada município. Independente do número de atendimento? Independente. Isso é bom, né? É mensal. Então, é um seguro. Falando em valores, exatamente, falando em valores, são 140 mil da esfera federal, 140 mil da esfera estadual e 140 mil dos 34 municípios que vão ter que pagar mensalmente. Isso é dinheiro que não entrava antes. Não, isso não Quase tinha. meio milhão. Exatamente. E a despesa, essa despesa tu já tinha, tu não está aumentando despesa. Não, estamos aumentando um pouco por causa do reforço das equipes médicas e do sobreaviso de duas especialidades que são, eu vou ter que ter um sobreaviso da equipe de vascular e de ortopedia mesmo? Ortopedia, traumato-ortopedia, o reforço dela, e de neurocirurgia. Por quê? Chegou um politraumatizado de um acidente, precisa cirurgia de coluna, é neurocirurgião que faz. E nós estamos, como eu digo, nós estamos com os times de alta, time de alta complexidade, que a gente fala, assim, de gabarito, sabe? São médicos renomados,
que estão trabalhando aqui conosco, que vão operar os pacientes aqui de Farroupilha e que operam fora do país, que são referência fora do país. Olha só. Sim. É uma coisa boa para a região, para o hospital, que é $500 mil praticamente por mês, né? E é um dinheiro que não entrava. Não entrava de forma alguma. É um dinheiro novo. Isso aí, é um dinheiro novo. E qual é a contrapartida disso? Então, deste valor, nós vamos ter que realizar mensalmente 22 cirurgias a mais de alta complexidade, sem mistério. Dentro dessas 22, tem a urgência e emergência. Então, assim, vamos supor que cheguem 5 emergências no mês. O restante de 22 eu vou fazer em cirurgia eletiva para os municípios. E uma coisa que vou dizer, Glacir, hoje é dia 31, né? Está terminando o mês, e nós começamos a alta complexidade a partir de amanhã, 1º de novembro. Olha aí. Por quê? Porque como o teto federal que ia para o Pompeia deixa de ir, que agora vem para nós, porque o Pompeia fazia isso, agora nós estamos dividindo a complexidade com eles, este valor ele já vem para nosso hospital a partir de novembro. Então, a partir de amanhã, nós começamos a atender alta complexidade somente na emergência. Somente na emergência. Certo. As eletivas, que é aquela demanda que todos os municípios têm, represada, né? Represada, só vai acontecer quando os prefeitos assinarem os termos de cooperação. Não assinou, não vai levar. Não assinou, não vai levar. Tá. E se assinar e não cumprir, tem alguma Tem garantia? penalidade no contrato, já prevê que tem a suspensão imediata do serviço. Isso é importante, né? Então, essa é a diferença, Glacir, do que aconteceu no passado e do que aconteceu agora. Agora existe essa construção que foi feita nas 3 esferas, e eu participei já em 2 reuniões com os prefeitos e secretários da saúde, inclusive em Bento, que a gente teve a última reunião lá, e todos os 34 prefeitos concordaram com isso. Então, verbalmente já está tudo ok. Só falta a assinatura, caneta, né, do termo, a caneta. O que é importante. O que é importante. Aí resolve. Então, é por isso que nós vamos amanhã começar esse atendimento gradativo só na emergência, né? Mas depois, conforme vai andando, a gente vai... Que vai bom, praticando. Foi falado muito que a alta complexidade, que endividou o hospital, aquela coisa toda, né? Mas isso passado aí não adianta. O que adianta é saber o seguinte: quando tu chegou aqui, Janete, qual era a dívida do hospital? Então, quando eu cheguei em 1º de março de 2017, nós estávamos... Já 2 anos e pouco, quase 3 anos. Uma guerra diária. Foi em guerra nisso. Mas também o hospital deu uma guinada de 1000 graus, Glacir. Com certeza. Nossa, com toda essa comunidade maravilhosa que ajuda a gente, com voluntárias da saúde, com a diretoria que é incansável, com a comunidade, com o SIX, com, assim... eu digo SICs, e quando eu falo voluntárias, tem Maria Anselme, tem o Daniel Bump, são pessoas assim que estão sempre muito presentes. A Elizabeth, diariamente. A Elizabeth é incansável, né? Ela é uma guerreira, né? Ela é uma guerreira. E graças a Deus que tem esse conselho, eu sempre assim rezo e agradeço por eles existirem, porque o hospital existe graças a eles. Sim, já tinha fechado. Porque em 2017, quando eu entrei, quando eu peguei, eu vou responder agora a tua pergunta, a gente encontrou uma dívida de 43 milhões. Aquele ano, aqueles meses, a gente estava trabalhando no final do ano para ver quais os processos para fechar o hospital. Não tinha viabilidade. E ainda a gente teve aquele desconto daquele 1 milhão que tinha sido antecipado em outro período, e aí nos quebrou. Mas daí essas 2 empresárias, né, que a gente falou a recém, ajudaram, né, particularmente nas pessoas físicas delas. Merece todo o respeito e consideração. E, enfim, e gratidão, porque a gente conseguiu transpor esse período de fechamento do hospital, e dissemos, não, mas a comunidade Farroupilha não merece, imagina a Farroupilha sem hospital, não, é como disse o Bump um dia numa reunião, mas uma cidade sem hospital não tem condições, tu imagina turismo, empresas, tudo. vão fazer o quê, né, se tu não tem um recurso numa emergência, e não adianta dizer, Glacir, mas eu tenho condições, eu vou para cá, vou para lá, vou para isso, aquilo. Primeiro atendimento é ali. Se eu infartar agora, né, que a gente nunca está livre de nada, não vai dar tempo de eu chegar em lugar mais próximo. Exato. Se eu for atropelada agora, saindo daqui, ali, entrando no hospital, eu vou onde? Então não adianta tu ter o plano A, B, C ou D, e nem condições, porque o primeiro socorro é ali. E o nosso hospital foi escolhido por isso. Desta dívida, Glacir,
Nós, como eu te disse, nós damos uma guinada de 1000 graus graças a toda essa ajuda e também a nossa assessoria jurídica. Negociação também, né? Negociações que nós fizemos com fornecedores e com os empréstimos bancários, que era o que estava nos assim... Imagina! Estava nos destruindo, porque, Glacir, nós estávamos pagando R$550 mil por mês de empréstimo de 2 instituições bancárias. Tem como, né? Não tem, não existe. E graças, assim, à nossa equipe jurídica que está no hospital, né? Sim, muito boa. O grupo do Dr. Nelson Molon ali, a gente conseguiu reduzir isso e conseguiu até sucumbir, acabar com esses empréstimos e fazer um terceiro com juros muito menores e liquidar os outros. Hoje a dívida é de quanto? Ela não chega a 20 milhões, Glacir. E essa dívida que eu vou te dizer, de banco, né, das negociações que nós fizemos, ela caiu para nem 5 milhões. O que a gente tem ainda são alguns, assim, a gente deve para médicos, para grupos médicos do passado. Ainda tem isso aí bastante pendente. Tem, não é muito, mas ainda tem. Ainda tem. E os tributos, né? Tributos, porque nós estamos fazendo parcelamento, exemplo de fundo de garantia, Receita Federal, fizemos parcelamentos do passado, mas a gente não está conseguindo ainda dar volta no presente. Então, isso a gente já tem tudo computado, a gente tem o nosso fluxo de caixa no nosso planejamento até 2021, e que esse valor é representado por isso, né? Porque a gente já está calculando os juros e as taxas para o futuro. Podemos garantir para os telespectadores aqui que houve um milagre. Quase. De 43 para menos de 20, incluindo os impostos, é praticamente um milagre. Foi uma cirurgia radical. Radical. E, claro, a gente conseguiu resgatar a credibilidade do hospital. Sem dúvida. Então, os médicos retornaram também, e eles são muito importantes, porque sem eles, né, o hospital não vive, eles também precisam do hospital, e aí a gente conseguiu resgatar e ir levando, né? Porque, assim, acho que vamos fazer um primeiro intervalinho agora, e já voltamos em seguida, para nós falar algumas reclamações que tem, e isso aí não tem... Quando se lida em saúde, não tem 100%, né, Janete? É difícil, né? Porque é o momento de emoção, é o momento de desespero das famílias, né? Então, às vezes, as pessoas jogam na rede social sem nem, às vezes, procurar o hospital, né? Isso é um problema, né? Isso é um problema. É um problema. Bem, voltamos em seguida, então, com mais Cidade Aberta, hoje recebendo a Janete Toigo, a nossa administradora do hospital, que junto com a equipe que conseguiu arrebanhar, né? Hoje estamos aqui registrando um milagre de 43 milhões deixado por essa administração, que pegou o hospital com 15, que botou 2 diretores ao mesmo tempo lá ganhando muito dinheiro, que os presidentes anteriores não eram remunerados. Então, essa administração que às vezes vai para a mídia e fica corneteando, que tem que dizer de onde é que vem o dinheiro, essas coisas, eles têm mais que olhar o passado e calar a boca, porque eles fizeram muita coisa errada no hospital e teriam que pagar por isso. Tem alguns processos na justiça que eu acho que ainda que eles vão se incomodar e quem sabe até tirar dinheiro do bolso. Tomara que isso aconteça, porque quando a justiça é justa, o que acontece? Aqueles que acham que é fácil, um pouco se retraem. Por isso que nós temos que sempre dizer, se houve desvio tem que dizer quem foi, se houve improbidade tem que também dizer quem foi, e quem contratou demais não deixa de ser uma improbidade, porque altos salários foram pagos de uma folha, às vezes, que não tinha como pagar os funcionários. Então isso tem que ser dito, e eu digo toda hora, e digo toda hora no Face, inclusive, essa administração é responsável pelo caos criado na saúde em Farroupilha. Infelizmente, temos um médico como prefeito. Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas
tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho. Solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549 9961 4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Olá, amigos da TV Cidade, voltamos com Cidade Aberta, hoje recebendo Janete Toigo, a nossa administradora do hospital, por demais conhecida, sempre na mídia, se justificando às vezes de reclamações, muitas às vezes que tem que justificar e corrigir, né, Janete? Porque não adianta, o funcionário às vezes chega naquele dia que ele não está num bom dia e trata mal, às vezes, alguma pessoa, né? Mas eu tenho certeza que todas essas reclamações que chegam em ti, tu toma uma providência, né? Isso como é que está isso, né? Diminuiu um pouco? Diminuiu consideravelmente. Nossa, diminuiu muito diante disso. E eu vou te dizer, Glacir, nós trabalhamos com seres humanos e equipamentos, né? Claro. Eu sempre digo, dentro de um hospital, nós temos níveis intelectuais muito diferentes uns dos outros. É o médico, é o enfermeiro, é o técnico, é o higienizador, é a copeira, é a pessoa da manutenção, é o engenheiro, é o bioquímico. Muitas profissões diferentes, níveis intelectuais diferentes, todos têm que muito congregar para o bem do paciente. E o que eu vou te dizer? Diminuiu muito, sim, porque nós temos agora, assim, tipo, na nossa emergência, né? 2 médicos 24 horas. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu sábado de tarde. 2 médicos bons, emergencistas. O que são emergencistas? Médicos que atendem emergência, que é o nosso foco, que é a nossa emergência. Porque consulta tem que ser feita em unidade básica de saúde. Claro, tem que procurar. E nós temos boas aqui em Farroupilha, bem estruturadas, e tem que funcionar. E aí recebem recursos para isso também, para funcionar. Muito bom recurso. Isso. Então, assim, sábado de tarde entraram 4 emergências. Emergência é porque tem risco de morte iminente. Urgência não tem risco de morte iminente. Certo. Então, foi infartado, foi aneurisma, que teve que ter transferência. Para isso, os 2 médicos ficam em cima desses pacientes. Os outros têm que aguardar. E até transferir, que nem um cateterismo que precisou até transferir para Caxias, não é bem assim. Claro, porque é SUS e precisa regular esse paciente na Central de Regulação do Estado e Municipal aqui em Caxias. Isso tudo é tempo. E é o médico que tem que fazer isso em frente ao sistema o tempo todo, além de estar assistindo o paciente. Olha só. E aí quem está aguardando para consulta reclama. Mas eu estou aqui há 3 horas, há 4 horas e não fui atendido ainda. Então, acontece isso. É isso que eu quero dizer. Acontecem as intercorrências, sim. Nós temos um serviço de triagem que ele é classificado, é universal, que é classificado por cores, por emergência. Então a enfermeira tria, vê os sinais vitais, vê temperatura e ela já passa essa informação para o médico. Então assim, mesmo que o médico esteja atendendo a emergência e que ele tenha essa informação, ele vê que aquele paciente que está aguardando a consulta não está com risco de morte iminente. Claro. Então dentro do protocolo, ele pode, no caso o protocolo diz que pode aguardar até 6 horas, mas não tem essa, se tem condições de atender, se atende. Claro. E a gente cobra isso muito dos médicos, cobramos muito, inclusive solicitamos substituição de médicos, se não está se adequando a nosso perfil, à exigência da nossa comunidade aqui, a gente quer sempre fazer o melhor. A nossa missão é atender a todos, né, que procuram hospital, mas a gente sabe que é humanamente impossível conseguir a perfeição. A gente busca excelência, Glacir, claro, a gente vive em qualificação, a gente investe em treinamento o tempo todo, mas é como eu falei, a gente tem que adequar. E assim, olha, são mais de 200 atendimentos por dia no nosso pronto-socorro. É bastante coisa. Então, assim, é claro que a gente sempre tem que priorizar as emergências.
Não digo que não chega lá de madrugada, que de repente o médico está descansando, eu não sei, pode acontecer. Sim. Tem que ser chamado, tem que atender. Por isso de nós termos 2 médicos 24 horas. Tudo é despesa. Claro. Tudo é despesa. E quem é que paga esse custo, Janete? Eu vi tu comentando outro dia que o hospital fica 24 horas aberto, né? São 4 turnos de trabalho. É uma UPA, né? Sim. Uma unidade de pronto atendimento. Sim. E esse dinheiro, o município paga alguma coisa por isso também? Vem verba de fora? Não. Então, assim, como nós temos um contrato com o município, certo. né? Eles é pago o serviço, mas é tabela SUS. E é isso que a gente diz, às vezes, que eles cofinanciam. Então, eles é pago essa prestação de serviços. Mas eu vou dizer assim, ó, a tabela SUS paga R$8 uma consulta de médico. R$8? R$8 a consulta médica. E o médico te custa? Ele é pago por hora, um valor hora, valor comercial de mercado é muito, muito mais que isso. E sendo 2 médicos 24 horas. Eu estou falando só de clínicos. Certo. Fora os pediatras. Fora as equipes de sobreaviso que estão ali 24 horas. Traumato, anestesia, obstetra, que é plantão presencial, cirurgia geral, pediatria. É uma equipe, né? São equipes, são empresas que nós temos aqui. E eu costumo falar, essas empresas que são os médicos que trabalham conosco, UTI, a empresa de intensivistas, que é um nível ótimo, que nossos intensivistas, todos com formação em intensivismo propriamente, custam para nós em torno de 988 mil por mês, só nessa parte médica. É 1 milhão por mês. É 1 milhão por mês. É o mal pago a prefeitura. E restante todo, folha de pagamento, outros serviços, fornecedores e o hospital funcionando 24 horas. É um serviço caro, mas para manter a vida tem custo. Claro, tem custo para manter a vida. E para essa verba não tem maneira de ser remunerado pela SAUPA? Não, porque a gente ganha na esfera federal, estadual, a gente ganha muito pouco, e municipal, que é um valor que ele é, vamos dizer, fixo, que seria uma subvenção, mas isso representa 48% do nosso contrato. 52% do nosso contrato, ele é por produtividade. E dentro dessa produtividade, eu tenho que atingir 26 metas quantitativas e qualitativas. Dentre essas eu tenho que ter, no mínimo, tantas internações por mês, eu não posso fazer mais que tantas cesáreas por mês, tudo limitadinho. eu tenho que tenho que cumprir metas, e essas metas têm que dar 100% para mim não ter desconto no contrato. Olha só. É assim que funciona, nós trabalhamos assim. E a transparência, que às vezes também o prefeito vai para a mídia e dá uma corneteada, que tem que saber onde é que vai o dinheiro. Isso é lorota, né? Porque a gente sabe que o hospital presta conta mensalmente. Nós prestamos contas mensalmente, isso é protocolado, nós prestamos contas, tudo assim, é tudo definido. Eu até não trouxe para te mostrar, mas enfim, porque é tudo protocolado mensalmente lá no município, na Secretaria da Saúde. Verba federal, verba estadual, verba municipal, verba regional é dos municípios que nós somos referência e que pagam pelos seus procedimentos. Então, tudo está lá elencado. X, Y, Z de valor. E abaixo disso, todas as notas e tudo que foi pago com nome de fornecedor e valor. Bota a prestação de conta nisso, né? A gente nem poderia abrir tanto, porque existe a segurança da informação, né, Glaciri? Então, assim, a gente... Mas vai na prestação de contas. Mas é de público para público, né, praticamente. Né? E a nossa prestação de contas envolve, inclusive, as emendas parlamentares. Outras instituições não prestam contas, mas nós fizemos... Não interessa, nós trabalhamos dentro dos rigores da lei e na transparência. Mesmo o hospital sendo uma instituição privada, mas recebe verba pública e dessa verba pública é tudo prestado contas. E quando a gente recebe uma emenda parlamentar, né? A gente faz o plano de trabalho já destinando, olha, vou receber 150 mil reais do Nereu Crispim, como a gente recebeu. O único desse ano?
E agora, para não dizer o único, veio R$400 mil do Stedley, que é o que eu recebi até agora. É e eu muito preciso, pouco, né? imagina, Muito perto pouco. do ano passado. Então, nós fizemos um plano de trabalho assim, ó, 80% desse valor vai para pagar médicos, honorários médicos, e 20% para comprar materiais e medicamentos. Na prestação de contas vão notas de 80% dos médicos e 20% de materiais e medicamentos. Se não bastasse isso, nós editamos o nosso balanço anual, e no nosso balanço, para quem tem dúvidas, é só olhar, e lá tem tudo, privado, público, particular, convênios, não interessa, lá tem tudo que a gente recebe, enfim. Como é que estão os convênios? Antigamente, né, quando o hospital dava lucro e tal, a Unimed, os outros era o carro-chefe, né? Como é que está isso hoje? Já deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. Mas melhorou bastante em virtude de quando eu cheguei aqui em 2017, que tinha os setores fechados com corrente na porta. Sim. E aí, nossa, melhorou muito porque o hospital assim está bombando. O hospital não é uma instituição que tem a sua taxa de ocupação sempre cheio. Não, ele tem ociosidade sim. Por isso também de vir a alta complexidade, né? Por apresentar estrutura e ter isso para aplicar. Mas... Nesse período a Unimed se equipou muito bem, né? Porque a gente sabe que vem pessoas de Caxias fazer cirurgias aqui na Unimed, né? Sim. E mesmo assim a Unimed ainda usa o serviço do hospital para os usuários que buscam. Claro. Mas nós temos médicos daqui que têm os seus clientes de Caxias que vêm operar aqui no nosso hospital também, agora, né? E que antes não vinham. Que coisa boa, né? Muito bom, Glacir. A gente melhorou muito nesse aspecto, mas tem que continuar melhorando e buscando incessantemente. Eu, particularmente, já fui cliente da Unimed, hoje eu sou do Círculo, né? Por questão de valor e tal. Certo. Mas a gente procura ter essa garantia em função da UTI, que todo mundo diz que, né, que é mais fácil e tal, né? Mas eu vejo reclamações de ambos os grupos aí. E o local aqui da Unimed tinha algumas reclamações, por isso então que o hospital se equipou, né, tá dando um respaldo maior. Sim. E hoje tu acha que dá para crescer, lógico, né? Sempre dá para crescer, Sempre dá né? para crescer, sempre dá para crescer. Porém, um passo por vez. Claro, não adianta. Não, a gente o milagre já está feito, já tá que foi reduzir a dívida e manter o hospital aberto, né? Sim, exatamente. Esse foi o grande milagre. Outro milagre, assim, que eu considero muito, com esse resgate da credibilidade, é que eu entrei em 1º de março de 2017 e eu tinha fila de credores, eu não trabalhava, era só credor e credor vindo me cobrar. Aí eu disse, não, vamos parar com isso. O presente nós vamos tentar cumprir, mas o passado nos dê tempo para ter fôlego e fluxo de caixa. Para manter aberta a casa, né? Para manter aberta a casa. E aí, desde 1º de março, estamos pagando rigorosamente em dia fornecedores, folha de pagamento e materiais e medicamentos. Tem essa comunidade maravilhosa que nos ajuda em todos os sentidos. Não dá para reclamar de nada. Todo mundo. Se eu deixar alguém fora, eu vou pecar. Sim. Então, a gente tem muita gratidão, porque o alimento que a gente recebe de doação, o serviço que as voluntárias fazem, de fazer eventos para arrecadar fundos, elas ajudam no enxoval do hospital, nos consertos de equipamento, porque assim, Glacir, o fator humano é muito importante. Tem que estar qualificado porque lida com o ser humano. E o ser humano chega... Nós trabalhamos num ambiente de dor. Exato. Então não é fácil manter motivação assim, né? Todo mundo feliz da vida. Mas o equipamento que a gente trabalha, a nossa UTI é monitores, são respiradores, carros de anestesia, caríssimos, né? Equipamento caríssimo. E a manutenção, né? Equipamento sensível, que tem que estar sempre calibrado. E assim, usa, nós usamos desde autoclave 24 horas. o tempo todo, como aumentou o volume do hospital, graças a Deus. Tudo vai junto, né? Claro, o desgaste, tudo vai junto. E precisa manutenções corretivas, preventivas o tempo todo, né? E contratos de manutenção com equipamentos mais pesados. Então, isso a gente tem muito ajuda de todo mundo. O alimento que a gente recebe de doação também ajuda para que esse dinheiro que a gente não gasta no alimento, eu possa aplicar no hospital,
né, no conserto e na aquisição de novos equipamentos. O pior já passou, né, Janete? Eu penso que sim. Não é fácil, não é fácil trabalhar. E como eu digo, administrar na miséria, olha, é para os fortes. Eu digo assim, Quantas horas de estresse, né? Porque é muita pressão, é muita responsabilidade e é um hospital, né? Muito grande, né? Quantos leitos tem hoje disponíveis para usar? Nós temos 112 leitos, sendo 10 leitos de UTI. E os outros distribuídos, né, nas diversas especialidades, enfim. E a maioria dos médicos antigos, assim, porque o pessoal também reclama um pouco que, vou lá, só tem estagiário e tal. Não é bem assim, né? São pessoas especializadas, né? E que às vezes no clamor da correria pode acontecer uma coisa ou outra. Eu particularmente tive um caso que eu fiz uma xerox do dedo lá, o cara não viu que estava quebrado, né? Mas eu atribuo a rotina do dia dele ali, que deve ter sido pesada, né? Mas tudo que chega em nós passamos para a Janete, né, Janete? Certo. Direto, Sempre. porque às vezes a gente fica até chato de passando essas coisas, mas eu tenho certeza que ajuda para resolver as coisas, né? Olha, tudo que vem, Glacir, essas críticas, ou mesmo o que nós temos que corrigir, é só dessa forma que a gente consegue melhorar. Claro. Porque se a gente não sabe do que acontece, como é que nós vamos melhorar? Exatamente. Como é que nós vamos poder cobrar, né? Então, assim, a gente está em constante... vigília também. Vigília, pede substituição de médicos. Claro. Os médicos que têm que atender nosso pronto-socorro, eles têm que ser emergencistas. As equipes, por exemplo, de ortopedia, assim, a gente não tem queixa, sabe? É uma equipe que está aí já há mais de 2 anos, opera, não dá problema. Isso é ótimo. Enfim, né? É claro, nada é perfeito, Lógico, mas lógico. quando vocês nos colocam isso é importante porque faz a gente melhorar e procurar corrigir e ajustando. É o tempo inteiro ajustando e melhorando. E tu me disse que os médicos da cidade, então, a maioria já voltou. A maioria já voltou. Isso é ótimo. Eu vou te dizer, Glacir, que alguns assim mais antigos, eles também não se submetem a fazer sobreaviso, Claro, coisa assim. já passou o tempo deles também, né? Isso aí. Passou o tempo em termos de ter aquela correria do dia a dia, né? Eles já estão numa outra estabilidade. Claro. E isso é ótimo, é positivo. Que bom que chegaram a isso. Mas continua dando um atendimento. Sim. E também os próprios médicos nossos, né, do corpo clínico, dizem, nós temos que dar uma renovada, porque a gente está envelhecendo e tem que vir os médicos novos, enfim, tem que criar vínculo com nossa comunidade. Isso é importante. A gente sempre pede muito para a empresa do pronto-socorro, olha, nós queremos médicos fixos, assim, que seja sempre a mesma equipe que venha, porque a gente quer que crie vínculo com a nossa comunidade. E até comprometimento, né? Porque se ele está na comunidade, ele vai ser vamos encontrar no banco, no mercado. Tu sabe, Glacir, que essa empresa do pronto-socorro, uma delas, ela vem de Porto Alegre. Nós já tivemos 3 médicos jovens que se mudaram, saíram de Porto Alegre e se mudaram aqui para Farroupilha. Coisa boa. É pouco bom isso. Claro. Né? É claro, a gente pode olhar e dizer, nossa, mas tem uma cara de gurizão, mas tecnicamente não são ruins. Mas claro, quanto ele estudou, né? Quanto ele estudou, e né? continua estudando, né? Janete, nosso tempo hoje esgotou, mas a casa está sempre aberta, sempre que vocês quiserem dar algum recado, um chamamento, a TV vai estar sempre à disposição de vocês, porque a TV é comunidade e o hospital é comunidade. Né? Sem dúvida. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na TV Cidade, de poder colocar algumas coisas do hospital, né? Coisas boas, né? Coisas boas e essa Nós não troca. falamos no Portas Abertas, né? Vem um dinheirinho de Brasília aí. Sim, então assim, das nossas inúmeras viagens a Brasília, da última que eu e Elizabeth fomos. Isso. E que nós Recente tivemos agora, né? agora recente. E que nós tivemos um encontro com o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, foi positivíssima. Eu só dizia assim que foi positivo, porque foi a aprovação do nosso par, aquilo que eu tanto falava desde que eu entrei no hospital, mas como que o hospital tem portas abertas, que é a emergência, e não recebe para isso. E alguns hospitais que nós somos referência recebiam. Então, assim, foi aprovado esse par, o hospital vai começar a receber, assim que for editada a portaria, que não vai demorar, mais 200 mil por mês. Olha aí, é um oxigênio. Isso é verba federal e que ninguém mais tira do hospital. E a gente não recebia, Glacir, porque no passado foi engavetado isso. Olha só. Politicamente foi um processo engavetado. Que coisa triste. E o hospital sempre trabalhou e nunca recebia. E agora nós recebemos. Então, mais uma vitória. Estamos com mais uma vitória, estamos felizes.
porque são conquistas que a gente teve, lutas e que a gente teve êxito, né? Muito bem. Isso Obrigado aí. pela tua presença muito aqui. obrigada por Muito obrigado. tudo e a gente sempre está à disposição aqui. Muito bom. Muito bem. É mais um bate-papo necessário, né? Porque a saúde hoje e sempre foi prioridade, né? É verdade. Então a TV Cidade se orgulha de dar esses espaços porque é um espaço mais do que merecido para contar as coisas boas. As minhas críticas, às vezes, é para os políticos, são pagos para nos atender e, às vezes, fecham o olho para as coisas tão necessárias quanto a saúde. Voltamos com mais Cidade Aberta, hoje, amanhã e sempre. No canal 14 da NET, no aplicativo, no Instagram, no Face, enfim, no Twitter. E também, programas especiais, está indo para o satélite no nosso canal 28 da Sky e da Oi. 6 da Claro e da Embratel. Voltamos com mais programação. Continue nos prestigiando, mandando suas sugestões de pauta, que vamos atrás e vamos falar da cidade para a cidade. Obrigado pela companhia de vocês.